Olá, estudantes, como é que vocês estão? Como é que estão as suas famílias? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar mais uma aula, então, de língua portuguesa. Hoje é a aula de número 16, começando agora, e eu preciso que você separe ali aquele material que será necessário para essa aula, né? Caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha e também apontador, além da caneta e de um dicionário aí, que é sempre útil. Coloque também ali a data de hoje, anote o número da aula, ali o componente curricular, língua portuguesa, e na sequência nós iniciaremos a aula. Bora começar a aula, então. Na aula de hoje, o que nós vamos ver? Ali, ó. Vamos começar com aquela frase para nossa reflexão. Eu trouxe uma frase do Auguste Comte. A moral consiste em fazer prevalecer os instintos simpáticos sobre os impulsos egoístas. Nossa, que profundo, né? O que será que quer dizer isso? Vamos pensar juntos acerca dessa frase aí do Comte? Então, a moral consiste em fazer prevalecer os instintos simpáticos sobre os impulsos egoístas, né? Ou seja, devemos pensar de forma coletiva, né, no todo, né, pensar no benefício daquilo que é em prol de toda a sociedade e não somente em benefício daquilo que nos agrada, né, que agrada ao próprio ser, né, de forma egoísta. É mais ou menos nesse sentido aí. É mais ou menos isso que eu compreendi dessa frase do Auguste Comte. Então vamos lá? Quando pensamos em moral, geralmente nos vem à mente assuntos relativos à moralidade, certo? Você sabe o que significa moralidade? Já ouviu essa palavra em alguma circunstância? Já pensou sobre ela? Moralidade tem relação com moral, certo? Mas o que é realmente, o que é de fato a moral? É tudo aquilo que está ligado, né, às virtudes, está ligado àquilo que é benéfico, àquilo que é bom, certo? Então a moral tem relação, né, com esses termos aí. Então ali para você pensar sobre isso, né? O que significa a moralidade? Então ali eu trouxe conceito para você acompanhar comigo ali, ó. Vamos ler juntos? Significado de moralidade? Substantivo feminino, atributo, particularidade ou característica do que é ou possa estar relacionado à moral, que se pauta ou pratica os fundamentos e ou ensinamentos da moral, reunião dos fundamentos morais, a virtude, a moral, os bons costumes, a honestidade, etc. Maneira ou modo de vida que se baseia
nesses fundamentos, né? Nos fundamentos ligados à honestidade, né? À virtude, à moral, aos bons costumes, né? É a isso que se refere aí a moralidade. Mas, professor, por que você está entrando nesse assunto mais ligado à filosofia? Porque, primeiro, ele é importante, né? Independentemente da disciplina, da circunstância, né? Conceitos ligados à moralidade são sempre importantes. Precisamos estar sempre refletindo e pensando, né, sobre eles o tempo todo. Então, ali, vamos ler um artigo de opinião que trata do tema. E aí agora você vai entender, de fato, né, por que eu trouxe esse tema, né? Ele vai permear o texto ali, o artigo de opinião, que servirá como base para essa aula, né, e para a aula seguinte. Ok? Então vamos ler juntos ali o texto, o artigo de opinião, texto 1, a decadência da moralidade. Entende-se por moralidade o conjunto de normas e princípios de conduta. Na atualidade, a moral é o princípio de conduta que decai com o passar dos dias. Quem é que nunca se deparou com alguém, ou até consigo mesmo, menosprezando valores passados pela família ou pela religião para fazer o que lhe bem aprouver? A sociedade tem se mostrado cada vez mais desprendida de condutas morais que em anos atrás se fazia valer. Segundo Lázaro Curvelo Chaves, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela UFF, nas décadas de 50 a 70 não havia a modernidade de hoje, mas, em contrapartida, as pessoas viviam com mais segurança e com mais dignidade, já que os salários eram compatíveis com a realidade social, apesar de existir a pobreza, era em menor número em comparação aos dias atuais. Os meios de comunicação que antigamente eram utilizados com a finalidade de realmente fazer a comunicação de assuntos importantes entre pessoas, hoje são utilizados como meios de alienação. Hoje, os meios de comunicação são utilizados para derrubar toda e qualquer moralidade partindo da defesa do individualismo e do direito de fazer o que tiver vontade. A decadência da moralidade está estampada nas fraudes políticas, nas leis que defendem o individualismo, nas pessoas que não se preocupam com o próximo, nas propagandas que estimulam a sexualidade e ainda na sociedade que se deixa influenciar. O desvirtuamento dos valores morais traz consequências graves às pessoas, pois estimula adolescentes a iniciarem a vida sexual de forma precoce, estimula as pessoas a se desligarem do coletivismo e o preconceito contra os menos favorecidos. É necessário que a sociedade acorde para a real situação e revolucione o comportamento da nação, e isso com responsabilidade e consciência. Existem valores éticos que são fundamentais para que a sociedade viva em harmonia, ali publicado por Gabriela Cabral, né? Ali a assinatura do artigo de opinião, na conclusão da leitura dele. Então perceba que é um texto de cunho opinativo, né? Onde é expressada ali a opinião, né? No caso da articulista, né? De quem escreveu o artigo. Você percebeu, né? É permeado de opinião, de argumentação, de exemplificação, o texto. Então vamos agora falar sobre o gênero textual artigo de opinião. Então vou trazer aqui uma pergunta. O que é um artigo de opinião? Quando você ouve falar de artigo de opinião, o que te vem à mente? Né? O que você acha que é um artigo de opinião? Quais são as características dele? Né? Já falei um pouco ali ao comentar o artigo que nós lemos. Então lá, acompanhe comigo. Um artigo de opinião é um texto opinativo. Nesse tipo de artigo, o autor apresenta seu ponto de vista e sua opinião sobre um assunto, ou seja, o texto reflete as impressões pessoais de quem o escreve, certo? O artigo de opinião se caracteriza por ser um texto argumentativo, ou seja, ao escrever, o autor demonstra quais são as razões que o levam a ter aquela opinião. Isso é feito com o objetivo de convencer o leitor do seu ponto de vista. Então, muitas vezes, aquilo que está ali no artigo não corresponde àquilo que você pensa sobre o assunto. Isso é normal, né, que aconteça. O artigo de opinião reflete a opinião de quem o escreveu. É um texto de cunho opinativo, portanto, subjetivo.
Só que ao colocar a sua opinião, né, o articulista ou a articulista precisa argumentar, dizer por que pensa daquela forma, né, e trazer argumentos para que a sua opinião seja sustentada, seja embasada. Isso é importantíssimo, né, no ato de opinar, de emitir opinião, certo? Então vamos adiante ali, ó. A estrutura do artigo de opinião. Utilizando o próprio artigo de opinião que há pouco nós lemos, vamos conhecer as partes componentes desse gênero textual. Então vamos a elas ali. Primeira parte do artigo de opinião. Introdução. O que é a introdução? É o início do texto, momento em que o autor apresenta e contextualiza o assunto que vai discutir. Então, geralmente, o autor traz ali a sua tese, a sua ideia, aquilo que ele vai defender. Ele expõe no primeiro parágrafo do texto, geralmente, na introdução, para depois, nas outras partes ali, ele desenvolver, né? No desenvolvimento, que virá na sequência, ele desenvolver ali, né, por que pensa daquela forma. Ele vai sustentar ali a sua opinião com argumentos. Então vamos lá para o que de fato aparece na introdução. Eu trouxe para você ali, eu destaquei, né, o próprio artigo. Eu peguei um trecho do próprio artigo que nós lemos para você perceber ali a introdução. Acompanhe comigo aqui a leitura, então, nesse quadro. Entende-se por moralidade o conjunto de normas e princípios de conduta. Na atualidade, a moral é o princípio de conduta que decai com o passar dos dias. Então aqui a gente percebe a tese, né, da articulista ali, a ideia que ela vai defender, né? Ela está dizendo que na atualidade a moral é o princípio de conduta que decai com o passar dos dias. Então, ela vai argumentar, ela vai justificar essa opinião na sequência, né? Depois no parágrafo que virá na sequência. Quem é que nunca se deparou com alguém ou até consigo mesmo menosprezando valores passados pela família ou pela religião para fazer o que bem aprouver? Então ela traz aqui uma pergunta que nós chamamos de pergunta retórica, né? Aquela pergunta que não precisa de uma resposta. A pergunta retórica funciona também como um recurso argumentativo. A pergunta retórica tem como objetivo fazer com que você pense sobre o assunto, com que você reflita acerca dele, certo? Então isso aqui é a introdução daquele artigo, e ali está a tese dela, que está destacada ali em negrito. Percebeu? Então vamos agora à outra parte componente ali do artigo de opinião. Desenvolvimento. É a parte central do artigo. Nos parágrafos seguintes, o escritor pode abordar aspectos variados sobre o assunto, apresentando e defendendo sua opinião. Ele usa de argumentação e apresenta justificativas para convencer o leitor. É a parte mais longa do texto. Então agora aqui ele vai justificar a opinião dele, ele vai defender a opinião dele de forma mais ampla, né, com a intenção sempre de convencer o leitor a acreditar naquilo, né, que ele está dizendo, a concordar com a ideia dele. O artigo de opinião é um texto que tem essa função também, né? Ou talvez essa função principalmente, né? De fazer com que o leitor acredite naquilo que está sendo dito, concorde com aquela opinião, de certa forma. Então vamos ali à parte do texto que contém ali o desenvolvimento. A sociedade tem se mostrado cada vez mais desprendida de condutas morais que em anos atrás se fazia valer. Segundo Lázaro Curvelo Chaves, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela UFF, nas décadas de 50 a 70 não havia a modernidade de hoje, mas em contrapartida as pessoas viviam com mais segurança e com mais dignidade, já que os salários eram compatíveis com a realidade social, apesar de existir a pobreza, era em menor número em comparação aos dias atuais. Você percebeu ali agora a argumentação do autor, no caso desse artigo, da autora do artigo, como ela justifica a opinião dela. Ela introduz ali, para você ter uma ideia, um recurso que nós chamamos de argumento de autoridade. Isso é importantíssimo num artigo de opinião. Geralmente, os argumentos de autoridade são introduzidos por conjunções conformativas. Mais à frente eu vou explicar mais a fundo o que é isso,
ali, por exemplo, a conjunção que eu deixei em destaque ali, a primeira, segundo, segundo Lázaro Curvelo, percebam que a articulista introduz ali o nome de um especialista, trazendo a opinião dele para embasar o argumento dela. Você percebeu? Isso faz com que o artigo, com que o texto adquira mais fidedignidade, com que o texto... Isso faz com que o leitor acredite mais naquilo que está sendo dito, quando você traz um argumento de autoridade, né, uma autoridade no assunto, opinando sobre aquilo. Né? Isso é importantíssimo. Então veja lá, ó, ela introduz o argumento ali do Lázaro Curvelo Chaves, né? Aí coloca ali a especialidade dele, né? Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela UFF, percebam que é uma autoridade, né? Ligada aí ao assunto. E ela dessa forma aí justifica, né, a sua opinião no desenvolvimento. Ele trouxe uma parte do desenvolvimento, ele vai além, né? Ele é maior ainda, certo? Eu destaquei ali os conectivos, as palavras que fazem a ligação entre as ideias no texto, né? Fazendo essa ligação e estabelecendo essa relação de sentido. Ali o segundo, que estabelece essa relação de conformidade, né? Conforme o que diz Lázaro Curvelo, o segundo, que diz Lázaro Curvelo. Eu trouxe o mais ali, que estabelece essa relação de oposição entre as ideias, e ali também o já que, né? Traz essa ideia aí de explicação, né? Ou às vezes de consequência, certo? Então vamos adiante ali para mais uma parte importantíssima do artigo de opinião, que é a conclusão ali, a parte final do texto, onde você conclui aquilo que você está trazendo como ideia, ali, como argumento no seu texto. Conclusão: no fim do texto, o autor faz uma conclusão do raciocínio apresentado ao leitor. É importante apresentar possíveis soluções para a questão debatida no texto. Então, geralmente, nessa parte aqui na conclusão, é apresentada uma possível solução para aquele problema, para aquela situação apontada lá na introdução. Eu vou tentar parafrasear o que ela disse lá na introdução, que a articulista falou, né? Ela disse que a moralidade, com o passar do tempo, está decaindo, né? Que antigamente, portanto, havia mais moralidade do que hoje. Então, essa basicamente é a ideia que ela defende no seu texto, e na conclusão ela aponta aí uma possível solução para esse problema. Vamos ver qual é? Então acompanhe comigo ali, ó. É necessário que a sociedade acorde para a real situação e revolucione o comportamento da nação, e isso com responsabilidade e consciência. Existem valores éticos que são fundamentais para que a sociedade viva em harmonia. Percebeu aí o apontamento de uma possível solução para aquele problema? Qual que é o problema que ela traz lá? Qual que é a tese dela? Que a moralidade está decaindo com o passar do tempo. Que antigamente, há algumas décadas, havia mais moralidade do que hoje. As pessoas se apegavam mais aos valores morais, segundo o que ela diz, né? Isso tudo é questionável, é opinião, e opinião sempre é questionável, certo? Dali, que solução que ela aponta, né, para esse problema aí? Que a sociedade, né, acorde e veja qual que é a situação e, através aí dos valores, por meio dos valores éticos, né, fundamentais para a harmonia na sociedade, né, tente, de certa forma, amenizar esse problema. Certo? Percebeu ali a solução apontada na conclusão? Vamos adiante, então, agora para as características de um artigo de opinião. Eu trouxe aqui algumas características listadas, vamos acompanhá-las? As principais características de um artigo de opinião são, em geral, os temas abordados são assuntos bem atuais ou polêmicos. É comum que sejam escritos na primeira ou terceira pessoa. Uso de títulos atraentes para chamar a atenção do leitor. A argumentação apresentada é direcionada a convencer o leitor. Uso de linguagem objetiva e de fácil compreensão. E o artigo é assinado pelo escritor. Praticamente tudo isso aqui nós temos nesse artigo aí que foi lido, para vocês e com vocês. Certo? Perceberam ali as características do artigo de opinião? Muito bem, então vamos adiante. Agora é a sua vez, hein? Agora é com você.
eu trouxe aqui algumas questões para nós aí fazermos, né, respondermos. Observe as figuras que aparecem ali. O que nós temos nessa primeira figura aqui? É uma capa de jornal, certo? Ali a segunda figura o que nós temos? Uma capa de revista. Aqui nós temos um site, né? E ali, livros. Mas, professor, o que você quer dizer com isso, né? Com capa de jornal, com revista, site, livros. Vamos descobrir o que eu quero dizer com isso. Você já ouviu que todo texto é produzido com um determinado propósito para ser publicado em determinado ou determinados lugares, né? Ou lugar, né? Em determinado lugar ou determinados lugares. Então, quando alguém publica, produz um texto, ele produz com uma intenção, né? Para publicar esse texto em algum lugar. Ao lugar em que são veiculados os textos, dá-se o nome de suporte textual. Então, todo texto, todo gênero textual é veiculado em um suporte, em um lugar ali para que as pessoas tenham acesso a ele. E aqui, a capa de jornal, o jornal, né, como um todo, é um exemplo de suporte. No jornal nós temos a notícia, temos o artigo de opinião, temos a charge, né, temos a crônica, temos os classificados, né, temos diversos gêneros textuais ali naquele suporte. O mesmo acontece com a revista. A revista também é um suporte para diversos gêneros textuais. O site, de igual forma, assim como também os livros, né? Principalmente aí o livro didático, certo? São exemplos de suporte textual. Bom, primeira questão ali. Assinale as imagens que correspondem a suportes textuais nos quais o artigo de opinião A Decadência da Moralidade poderia ser publicado. Então, ali eu trouxe para você quatro suportes, não é? Jornal, outdoor, revista e livro didático. Em quais deles aquele artigo de opinião poderia ser publicado? Pense sobre isso e daqui a pouco eu volto com a correção.
vamos verificar, então, em quais suportes esse artigo poderia ser publicado? Ali, no jornal, na revista e no livro didático, né? Obviamente que no outdoor ele não poderia ser publicado, mesmo porque fica distante, né? E não dá para ler, né? E não dá para ter acesso ao texto, né? O outdoor é um suporte para outros gêneros textuais, certo? Muito bom, então vamos agora à segunda questão. Marque a alternativa onde está escrita a finalidade do artigo de opinião. Então, ali, em qual daquelas 4 alternativas nós temos a finalidade do artigo de opinião? Pense sobre isso e eu já volto com a resposta. Vamos checar a resposta ali. Apresentar um ponto de vista sobre a moralidade, né? A opinião, no caso, sobre a moralidade. Manifestar sentimento em relação à moralidade não faz sentido, né? Geralmente é o poema, né, que manifesta sentimentos. Construir uma narrativa também não, geralmente é um conto, uma crônica, um texto narrativo que faz isso. Ou ensinar a construir uma sociedade com moralidade também não, geralmente o texto que faz isso é o texto instrucional, não é o caso ali. Certo? Então vamos adiante, vamos para a próxima questão de número 3. Para o articulista, nas décadas de 50 e 70, as pessoas viviam com mais segurança e dignidade. Que argumento ele usa para defender essa ideia? Então ali eu tenho 4 alternativas, né? A. A inexistência da modernidade que se tem hoje. B. Os ganhos que correspondiam ao custo de vida. C. A existência de pobreza. Ou D. O índice de desemprego. Ali eu trouxe um recorte do texto para você ler, para você acompanhar e para você poder identificar a resposta e escolher a alternativa que você julga ser a correta. Agora é com você. Eu já volto.
E aí, conseguiu encontrar a resposta? Vamos ver se você acertou, né? Os ganhos que correspondiam ao custo de vida, de acordo com o que nós temos ali naquele fragmento, né? Acompanha comigo lá. Segundo Lázaro Curvelo Chaves, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela UFF, nas décadas de 50 a 70 não havia a modernidade de hoje, mas em contrapartida as pessoas viviam com mais segurança e com mais dignidade, já que os salários eram compatíveis com a realidade social. Apesar de existir a pobreza, era em menor número em comparação aos dias atuais. Então essa é a ideia que nós temos ali, né? Que os ganhos correspondiam ao custo de vida. Certo? Vamos aí à próxima questão, questão de número 4. Enumere os boxes da direita de acordo com as características do artigo de opinião presentes nos da esquerda. Então olha aqui, de 1 a 3. 1. A argumentação apresentada é direcionada a convencer o leitor. 2. É comum que sejam escritos na primeira ou na terceira pessoa. E 3. Uso de linguagem objetiva e de fácil compreensão. Então, onde que nós temos, né, exemplo do que está em 1, do que está em 2 ou do que está em 3 aqui nessa outra parte, do outro lado ali, ó, né? Você vai enumerar, né, de acordo com cada característica que está ali representada. Certo? Agora é com você. Eu já volto.
a resposta. Então lá. 2, né? É comum que sejam escritos na primeira ou na terceira pessoa. Então ali é necessário que a sociedade acorde para a real situação e revolucione o comportamento da nação. E isso com responsabilidade e consciência. Ali nós temos a terceira pessoa sendo representada, certo? Está escrito em terceira pessoa ali. Aqui agora 3, uso de linguagem objetiva e de fácil compreensão. A sociedade tem se mostrado cada vez mais desprendida de condutas morais que em anos atrás se fazia valer. Ali também uma linguagem objetiva. E a última que sobrou ali, a argumentação apresentada é direcionada a convencer o leitor. Então ali, ó, o desvirtuamento dos valores morais traz consequências graves às pessoas, pois estimula adolescentes a iniciarem a vida sexual de forma precoce, estimula as pessoas a se desligarem do coletivismo e o preconceito contra os menos favorecidos. Ali nós temos exemplos de argumentação, né? Está argumentando, né, a respeito da ideia defendida. Percebeu? Acertou? Muito bem. Vamos agora, então, à última questão. Eu trouxe para vocês antes ali uma explicação do que é pergunta retórica, né? Pergunta retórica é um questionamento que não tem como objetivo obter uma resposta, e sim tem meta de estimular a reflexão do ouvinte, ou leitor, sobre o assunto em debate. Uma pessoa que faz uma pergunta retórica já tem sua resposta, mas faz a pergunta procurando ajudar o ouvinte a refletir ou entender o assunto que está sendo discutido ou debatido. Questão 5. Leia o fragmento extraído do artigo de opinião A Decadência da Moralidade. Quem é que nunca se deparou com alguém, ou até consigo mesmo, menosprezando valores passados pela família ou pela religião para fazer o que lhe bem aprouver? Tendo em vista a finalidade da pergunta retórica, responda. Qual provavelmente foi a intenção do autor ao fazer esse tipo de questionamento no texto? Então responda para mim a intenção dele ao fazer uso dessa pergunta retórica aí, certo? Eu já volto com a resposta.
Vamos à resposta. Provocar a reflexão do leitor acerca do assunto em debate, no caso do artigo, a decadência da moralidade. Desse modo, fica mais fácil para o leitor entender o que está sendo discutido, né? Conforme o que está colocado ali naquela parte destacada, naquele quadro verde, né? Qual que é a função da pergunta retórica, né? Foi com essa intenção que a articulista utilizou esse recurso. Certo? Então chegamos ao final da aula, né? Cuide-se e até a próxima. Tchau!